que se trata essa imunidade de imprensa, também chamada de imunidade cultural? É uma imunidade que está prevista na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha D, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Trata-se, portanto, de uma imunidade objetiva, ou seja, ela protege bens, coisas. Consequentemente, não é uma imunidade subjetiva como as que nós estudamos nas alíneas A, B e C desse inciso 6 do artigo 150 da Constituição. Aqui, portanto, é uma norma que tem eficácia plena, aplicabilidade imediata, imunidade incondicionada. É uma imunidade objetiva, né? Incide sobre coisas. Que coisas são essas que possuem essa imunidade? São os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão, segundo a norma constitucional. O STF coloca que a imunidade tributária dada pela Constituição Federal a papel, jornais, livros e periódicos se aplica também a livros digitais e seus componentes importados. É o teor da súmula vinculante número 57, agora de 2020, que diz: a imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como os leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Então, essa imunidade incide não apenas sobre os livros impressos em papel, mas também sobre esses livros eletrônicos e os suportes eletrônicos para a leitura dessas mídias, né, desses livros. De acordo com o STF, a mídia falada e vista escapa ao alcance dessa norma imunizante. É o teor da súmula 662 do STF, que diz que é legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravados em fitas de videocassete. Ou seja, é aquele filme, por exemplo, é a mídia falada, ela escapa dessa norma imunizante. Qual o efeito prático, então, da norma imunizante? Estão livres aqueles itens da exigência dos impostos que recairiam sobre essas operações e prestações que os tenham por objeto, que tenham os livros, os jornais, os periódicos, seja impresso em papel, seja em formato de e-book, e as mídias eletrônicas que dão suporte para a leitura, né? Então, elas estão livres, essas coisas, objetos estão livres, por exemplo, do imposto de importação, do imposto de exportação, estão livres do ICMS, estão livres do IPI e até mesmo estão livres do ISS. Por outro lado, a editora em si não goza de imunidade. A editora vai arcar com o normal pagamento dos seus tributos, como, por exemplo, IPTU, IPVA, imposto de renda, eventualmente também ITBI, etc. Ok? Então, só ficam imunes o quê? Esses objetos aos impostos que recairiam nas operações e prestações que os tenham por objeto. Então, pessoal, a gráfica não paga, por exemplo, o imposto de importação e o IPI quando importa o papel, nem ICMS quando vende o livro, o jornal ou o periódico. Agora, não há imunidade em relação aos tributos que incidem direto ou indiretamente sobre a atividade por exemplo, da gráfica ou outros bens. Por exemplo, o ISS sobre os serviços prestados, ela deve pagar normalmente, imposto de renda sobre o lucro auferido, IOF sobre suas operações financeiras, IPTU em relação ao imóvel de sua propriedade, porque esses tributos não incidem diretamente sobre o livro, papel, o jornal, o periódico.
ok? Os livros escritos ou apenas com imagens também, né, gozam de imunidade. Para o STF não importa o conteúdo, né, desde que não seja um livro destinado à escrituração. Por exemplo, o caderno que a gente compra em branco, ele não tem imunidade, não goza de imunidade. Livro de ata não goza de imunidade, porque é um livro destinado à escrituração, não está veiculando nenhum pensamento, né? Porque o vetor axiológico dessa norma imunizante é justamente a liberdade de expressão, o acesso à cultura, a liberdade de pensamento, né? Exemplos, portanto, de livros que veiculam pensamentos e que, portanto, são também imunes. Inclusive o livro pornográfico, apostila, álbum de figurinhas, manuais técnicos também são imunes, certo? Isso porque a Constituição Federal, inclusive no seu artigo 5º, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, isso inclui as revistas, né, que são os periódicos. Lista telefônica também é considerado pelo STF um veículo de transmissão de pensamento. Tem que ter cuidado apenas com os encartes que tenham a natureza meramente propagandística, que tenham uma exclusiva índole comercial, não gozam de imunidade. Jornais, todos os jornais, desde que não seja um jornal eminentemente publicitário, né? Então, aqueles encartes de terceiros nos jornais não gozam de imunidade. O papel, súmula 657 do STF, diz que a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Não deixem de ler a doutrina sobre esse tema.